amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvar a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, que aqui se faz presente nesta segunda terça-feira, dentro deste novo projeto que nós lançamos, juntamente com a igreja, para nossos cultos de ensino, das nossas terças-feiras. Eu gostaria de convidá-los para lermos a palavra de Deus. Vamos ler no Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que é a temática que o Espírito de Deus colocou em nossos corações para nós repartirmos com os irmãos durante este mês de dezembro, porque nós estamos falando cada dia numa coroa. Vamos falar na segunda hoje. Apocalipse 3 e versículo de número 11. Diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero que você vire para o irmão que está do seu lado, antes de você sentar, e diga para eles assim: vamos guardar a nossa coroa para que ninguém roube. Amém. E na primeira terça nós falamos sobre a primeira coroa que nós temos que guardar, que é a coroa da salvação eterna. Sim, a coroa da salvação eterna, da vida eterna, que nós precisamos preservar, guardar, porque esta expressão guardar significa esconder, proteger, valorizar, zelar, não perder. E é isso que o Senhor Jesus está recomendando ao pastor da igreja de Filadélfia e aos irmãos que ali estavam servindo a Deus nesta igreja, para que eles guardassem, para que eles zelassem, para que eles protegessem, não deixassem roubar, valorizassem a coroa que o Senhor tinha colocado na vida deles e nas mãos dele. Então, sem dúvidas, a coroa da salvação que nós recebemos, que os irmãos da igreja Filadélfia receberam também, precisava ser guardada e preservada com segurança. O segundo tipo de coroa que eu quero falar nesta noite é a coroa da autoridade, a coroa do domínio, da capacidade em potencial de Deus. A coroa, ela faz parte da indumentária, dos acessórios de um rei. Todos sabem que hoje ainda existem algumas nações que trabalham com a monarquia, que é a Inglaterra, Escócia, Espanha e alguns outros países também ali na África, ainda trabalham com o sistema de monarquia, de rei. E o rei, que era uma autoridade máxima, tal qual o presidente de uma nação, ele possuía alguns utensílios, alguns acessórios que distinguia ele dos demais que faziam parte de uma nação. O primeiro utensílio de um rei era o trono real, que era o trono de ouro. O segundo utensílio de um rei era a capa. O terceiro utensílio era o anel de ouro, o anel real. O quarto utensílio era o cetro de ouro. E o quinto e último utensílio que o rei possuía era a coroa. Cada um desses elementos, como eu disse, fazia com que o rei se destacasse dos demais habitantes de uma nação, de um povo que ele mesmo governava. O anel fala da aliança. Sim, o anel fala da aliança, do pacto, do selo. Todos sabem que o rei, ele usava o seu anel como um selo, como um carimbo, para carimbar, para valorizar, para confirmar um documento com o seu anel, com o selo real que estava no anel do rei. Nós todos temos uma aliança, um pacto com os céus, com Deus. A Bíblia diz, queridos irmãos,
no Evangelho segundo escreve o Dr. Lucas, no capítulo 15 e no versículo de número 11, que o pai, quando ele avista o seu filho, o filho pródigo, vindo de longe, retornando, arrependido para ser recebido pelo pai, o pai o abraça, o pai o beija, o pai lhe deseja boas-vindas. E para confirmar este perdão do pai, a Bíblia diz que ele colocou um anel no dedo do filho. É como alguém dizendo assim: você está resgatando o pacto, a aliança. Sim, então o anel representa o pacto, a aliança que nós temos com o Pai Celestial. Quantos entenderam, Pai da glória a Deus? Muito bem. O segundo utensílio de um rei era a capa. Capa fala de proteção, capa fala de revestimento, de proteção, ou seja, ser protegido das variações e das mudanças do dia a dia da nossa vida e da vida do próprio rei, porque a capa estava sobre ele para lhe proteger, tanto do tempo frio, quanto do vento, da chuva e do sol, e também para mostrar a beleza que estava sobre o rei. A capa era vermelha com bordas de ouro. Então, da mesma forma que a capa serve para proteger do dia a dia, das mudanças, das variações do tempo, das tempestades, nós também precisamos estar vestidos e revestidos com a capa do maior rei, do rei da eternidade, do rei da glória, do Senhor Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Estar revestido pelo poder que vem do alto. É por isso que a Bíblia diz em Juízes, capítulo 6, verso 34: e então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Gideão só pôde cumprir a sua tarefa porque ele foi revestido pela capa do Rei Celestial. Efésios 6 e 10 diz assim: Paulo escreve aos irmãos em Éfeso: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Também diz Lucas, capítulo 24, versículo 49: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido, vestido, coberto pelo revestimento da capa do poder de Deus sobre a vida dos seres humanos. A Bíblia diz que quando o profeta Elias ele foi para os céus, a Bíblia diz que foi numa carruagem, num redemoinho, e sumiu diante dos olhos do profeta Eliseu, e deixou a sua capa cair. E quando o profeta pegou a capa de Elias, o profeta Eliseu, o novo profeta, e que agora vai atravessar o rio Jordão, a Bíblia diz que ele bateu com a capa no rio Jordão e disse: no nome do Deus de Elias. E o rio Jordão abriu-se no meio, porque a capa do revestimento, da autoridade, da virtude estava agora na mão do profeta Eliseu. Glória a Deus. Então nós recebemos esta coroa da autoridade, e como a capa faz parte da indumentária de um rei, de um governante, que representa também da mesma forma a autoridade, o nosso Rei Jesus nos deu esta capa do poder do alto. Terceiro utensílio que o rei usava também era o trono real. Logo, o trono fala de assento em destaque, de valorização de alguém importante, porque o rei se assentava no trono que estava acima, num degrau acima. Quando alguém entrava no palácio real, na sala do rei, logo ele enxergava o rei sentado lá em cima, no trono, porque o trono fala de destaque, de alguém importante, de alguém que comanda, de alguém que manda.
de alguém que determina. E agora, como nós estamos num culto de ensino, eu vou pedir a ajuda dos irmãos para ler alguns versículos. Vou pedir aqui para o evangelista Gessé abrir o Salmo 113, versos 7 e 8. Depois, pastor Jeremias, Efésios 2 e 6. Vou pedir aqui para o nosso querido irmão diácono Alessandro ler para nós aí 1 Samuel 2 e 8. Glória a Deus. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Viu? Obrigado. Estamos assentados no trono, ou vamos assentar o trono que está guardado. Por gentileza, pastor Jeremias pode ler para nós. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Jesus está sentado aonde? Aonde? No trono. E nos fez assentar. Hoje é pela fé. Hoje não é corporeamente. Mas quando nós chegarmos lá, na Bíblia está esta promessa, que nós nos assentaremos junto com Ele ao lado do Pai. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os eleceis da terra, e assentou sobre eles o mundo. Amém. Até aí. Muito obrigado. Os irmãos viram que no Salmo 113 e em Efésios 2, 6, a Bíblia diz que nós estamos junto com o Senhor assentado no trono. Mas olha qual era a nossa condição, que está aqui designada, claramente descrita em 1 Samuel 2 e 8. Levanta o pobre do pó, desde o esterco. Olha só, levanta o pobre do pó desde o esterco e exalta o necessitado. Olha qual era a minha situação e a sua situação. Nós sem Cristo, sem salvação, sem esperança. O adjetivo aqui pejorativo, bem comum, é a lata do lixo, é na fossa, na lama. E não precisa explicar essa expressão esterco, porque você sabe o que é. Nós estávamos junto ao esterco. Olha a nossa condição, queridos. Nós éramos resto, nós éramos lixo, nós andávamos aí fora fedido pelo pecado do mundo, das trevas. Mas o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, pela sua graça, Ele pegou esta lata de imundícia, esta sujeira, nós que estamos sujos na lama, na fossa do mundo, e nos fez assentar entre os príncipes, para nos fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces, os quatro cantos da terra, e Ele assentou sobre eles no mundo. Vale glória a Deus ou não vale? Glória ao nome de Jesus. E a promessa do Senhor Jesus, volto a dizer, é que nós vamos nos assentar com Ele no trono. Então o trono fala de lugar de destaque. Glória a Deus. Quarto utensílio de um rei, além do anel, além da capa real, além do trono, o quarto é o cetro. Cetro fala da confirmação do caminho, da decisão. Por quê? Porque com o cetro real, quando o rei apontava para alguém, o rei decidia a vida de alguém. O rei apontava o cetro e decidia se a pessoa estava absolvida ou se a pessoa estava condenada. O rei, a apontar o cetro para alguém, ele decidia se a pessoa vivia ou se a pessoa morria. Ele decidia se a pessoa estava livre ou se ia para a prisão, para a penitenciária, para o xadrez.
porque o cetro nas mãos do rei decidia o caminho e a vida de uma pessoa. Nós já recebemos a decisão do nosso caminho e da nossa vida aqui nesta terra. Quando o Senhor Jesus desceu do céu e foi pendurado na cruz do Calvário, e a cruz do Calvário foi como um cetro para a minha vida e para a sua vida, porque lá do céu, o Deus Todo-Poderoso, que está no trono, quando ele olhou para a terra, para o ser humano endividado, que estava envolvido, estava em dívida com a eternidade, porque estava no pecado, então quando Jesus é crucificado na cruz do Calvário, a cruz tornou-se o cetro do Pai Eterno, apontando para a minha vida e para a sua vida, decidindo o nosso caminho, decidindo a nossa liberdade, decidindo a partir de então que agora nós estaríamos livres. É por isso que a Bíblia diz no Evangelho segundo escreve João, capítulo 14 e versículo de número 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é vai, ninguém vem para chegar no Pai, tem que passar por Cristo, para chegar no céu, tem que ir através de Cristo. Então Jesus Cristo é o cetro da eternidade, que nos deu um caminho de liberdade, um caminho de salvação, um caminho de vida eterna, um caminho de alegria, um caminho de paz e um caminho de esperança com o Senhor. Quantos podem levantar a mão para o alto e dizer glória a Deus pela vida do Senhor Jesus? Bendito seja o nome dos céus, já está livre. Ande por ele, andemos por ele e chegaremos até a presença de Deus Pai. Glória a Deus. E o último utensílio que o rei usava e que destacava o rei dos demais era exatamente a coroa. E a coroa, ela fala de domínio, de poder, de autoridade plena e total. Quando alguém via na cabeça do rei a coroa de ouro, logo se subentendia que ali estava alguém que tinha o domínio, a autoridade plena, total, como o maioral de uma nação, de um país, de um povo, porque a coroa destacava o rei como um senhorio, como alguém que mandava e não pedia, como alguém que comandava, como alguém que guiava, como alguém que ia à frente. Glória a Deus. A coroa logo na cabeça do rei demonstrava que ele estava um homem sábio para comandar. A coroa na cabeça logo estava dizendo que na cabeça de um homem está o poder da liderança, o poder de guiar, porque a Bíblia Sagrada nos diz que quando Salomão, o jovem Salomão, recebeu a tarefa para ser o novo rei de Israel no lugar do seu pai Davi, e que ele achou muito pesada esta tarefa, porque ser rei de uma grande nação, uma nação poderosa, a maior nação do mundo na época, não era tarefa fácil. E a Bíblia diz que Salomão orou a Deus, disse: Senhor, me dá um coração entendido e sábio para estar à frente do teu povo, para me entrar e sair com prudência e com graça, porque ele sabia que o peso da coroa na cabeça é um peso muito grande, porque ali está refletindo a capacidade de liderança e de domínio. Eu quero convidar alguém para ler para mim aí, glória a Deus, pode ser aqui nosso companheiro evangelista Shalom, Gênesis 1 e 28, Gênesis capítulo 1 e versículo 28. Olha a coroa do domínio que Deus colocou na vida do ser humano. Pode ler por gentileza. 1 e 28. E Deus os abençoou
frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a, domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que ouve sobre a terra. Amém. Obrigado. Aqui está bem claro, entre tantos propósitos pela qual Deus criou o ser humano, Adão, representado na figura de Adão, Deus colocou sobre ele a capacidade de dominar, de liderar. A coroa do domínio estava na cabeça do Adão, porque a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, Deus criou Adão e Eva e os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, deem fruto, multiplicai-vos, encham a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes, ou seja, lidere sobre os peixes, dominai sobre as aves do céu, dominai sobre todo animal que se move na terra. Esta capacidade de domínio, de autoridade, de liderança, Deus colocou na corrente sanguínea, no coração e na vida do ser humano. Hoje nós vemos pessoas lá fora, sem Jesus, que se gavam que são livres. Eu não sou como esses crentes, porque nós crentes temos a fama de ser presos, nós crentes temos a fama de ser proibido de fazer tudo, mas na verdade nós somos livres. Quem é preso é quem está lá fora, porque nós olhamos para um homem, um ser humano sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem Deus. Ele é preso a um cigarro, ele é preso a uma garrafa de cachaça, ele é preso a um vício do mundo, ele é preso às obras da carne, ele é preso à prostituição, ele é preso à jogatina, porque ele não consegue dominar o seu instinto. Mas agora, quando o Espírito Santo está na vida do crente, a partir deste momento, ele já não é mais preso, ele está livre pelo poder da palavra, ele está livre pelo Espírito Santo, ele está livre pela coroa da autoridade que Deus colocou na vida dele. E nós podemos cantar como está escrito no hino 116: livre estou pela graça de Jesus, livre estou. Se você está livre, eu queria que você levantasse as duas mãos para o céu, para dizer: Jesus, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre pela tua graça. Faça isso e diga: eu sou livre, Senhor, eu sou livre, obrigado pela liberdade que o Senhor me deu lá na cruz do Calvário. Você é livre, você tem autoridade de domínio. Deus criou você para dominar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E esse domínio, pastor Jeremias, senhores obreiros, presbítero Claudião, esse domínio, ele vem em forma de poder e autoridade sobre nós. Olha o que a Bíblia diz, Evangelho de Jesus segundo escreve Dr. Lucas, capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, toda a força do diabo não terá poder contra você, porque a autoridade de Cristo está sobre a tua vida para pisar nas forças do diabo. Toda obra contrária do inimigo contra a tua vida não subsistirá, porque a autoridade e o domínio pleno de Deus está nas tuas mãos e na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Esta coroa o Senhor Jesus deu à sua igreja. Esta coroa o Senhor Jesus deu à sua noiva. E quando eu digo igreja, a coroa da autoridade, do domínio, do poder pleno, da virtude, da graça, ela não está restrita somente a alguém que ocupa um cargo na igreja, não. Esta autoridade, ela está delegada, está aí à disposição da igreja. Independente de posição, porque a Bíblia diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes
e escorpiões. Eu gostaria que, vamos ler aqui o último texto para nós encerrarmos. Eu disse que ia ser rápido. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16 e o versículo 17 em diante. E estes sinais seguirão quem? Os pastores somente? Somente os evangelistas? Somente os presbíteros? Somente os diáconos? Somente os auxiliares? Não. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em nome de Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Note que a abrangência do poder é para quem crê. O irmão e a irmã pode não ter a primeira série do primário, pode não saber distinguir qual é a letra A da letra O, pode não saber distinguir a vogal, pode não saber montar uma frase, mas se a autoridade do Espírito Santo estiver na sua vida, pode ter certeza que o levantar da sua mão, que a imposição da sua mão tem autoridade do céu, porque a autoridade está na palma da mão da igreja. É para quem crê, é para quem acredita. E ele diz que no nome de Jesus farão o quê? Expulsarão os demônios. Poder de libertação. No nome de Jesus falarão novas línguas. Por isso é importante, irmãos, o crente buscar este dom de línguas, porque esse aqui é para todos nós, para falar em línguas. Mas também pegarão serpentes, ou seja, vão lutar contra as obras das trevas, porque serpente representa as obras do diabo. Beberão alguma coisa mortífera. Nós estamos hoje vivendo num mundo em que nós estamos nos alimentando e até bebendo do que o mundo, do que o sistema nos oferece, que são coisas mortíferas, que se o crente não tiver fé, ele acaba morrendo na fé. Beberão coisas mortíferas que a sociedade coloca no coração, na mente, através da internet, através da televisão, através dos programas, através aquilo que o mundo oferece, mas não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Os irmãos aqui leram comigo estes dois versículos. Algum de vocês enxergaram alguma restrição aqui? Alguém enxergou o que é a restrição, que é somente para o bispo? Alguém enxergou? Na minha Bíblia não tem. Na sua tem aí? Que é para o evangelista? Que é somente para o apóstolo? Que é somente para o missionário? Somente para o pregador? Somente para a cantora? Somente para a irmã do ciclo de oração? Não! É para aqueles que, se você crê no poder do alto, se você crê naquele que está sentado no trono, o Senhor Jesus, o dono da igreja, se você crê nesse aqui que advertiu a igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus, porque é Ele que está advertindo o pastor que está na igreja de Filadélfia, dizendo: guarda o que tu tens, eis que eu venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a coroa. E aqui neste instante é a coroa da autoridade, é a coroa do domínio que Deus colocou na palma das suas mãos. Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu sei que o espaço aqui é pequeno, mas eu queria convidar os irmãos e as irmãs para vir aqui à frente. Você fique do lado de um irmão, de uma irmã, pode ficar do lado da esposa, não tem problema. Mas aqueles que não estão com a sua esposa, fique do lado de um irmão, porque eu quero pedir exatamente isso. Você que Deus colocou a autoridade na palma das... Pode chegar mais perto aqui, aqui mais pertinho. Os irmãos podem chegar mais para cá. Se você puder colocar com carinho, sem despentear a irmã e o irmão,
né? Que quem sabe ficou aí bastante tempo na frente do espelho, botando gel, pegando o cabelinho. Você não vai despentear ele, mas coloque assim com cuidado a palma da sua mão na cabeça dele. Isso, da sua esposa, do seu irmão. Irmão Derli, bota na palma do irmão do lado. Isso. Aqui o irmão está sozinho. A autoridade de Deus está na palma da sua mão. Você vai ministrar agora o milagre na vida do irmão e da irmã. Você vai ministrar, quem sabe, o batismo do Espírito Santo. Ele vai receber esta noite. Você vai ministrar agora o renovo de Deus na vida do servo e da serva de Deus que está ao seu lado. Você vai ministrar o renovo, a alegria, o poder, a autoridade, o consolo, a esperança, o milagre, a cura divina, a libertação agora. Vai orando, vai clamando, ministra meu irmão, ministra minha irmã. Tem autoridade na palma da sua mão, tem brasas acesas no altar na palma da mão do irmão e da irmã. Vai orando por fé, ore com fé, ore com autoridade, com virtude. A coroa da autoridade, a coroa do domínio está na sua mão, meu irmão, minha irmã. Ore, 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 ore. Vai renovando agora, vai enchendo agora, na palma da mão da tua igreja agora. Tem brasas de fogo no altar do Senhor. A autoridade do céu, a autoridade da palavra, a autoridade do Espírito Santo, a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade do Deus que está sentado no trono. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Autoridade, coroa da autoridade. Não perca esta comunhão com o Espírito Santo, não perca a autoridade